gravando. Então, como eu tinha falado para vocês, uma potência é quando eu tenho um número A, que é o que eu chamo de base, e essa minha base ela está elevada a um expoente, que nesse caso é 3. Então, o que eu faço é multiplicar essa base por ela mesma, pela quantidade de vezes que o meu expoente determina. Então, A ao cubo é A multiplicando A 3 vezes. A vezes A vezes A. A elevado à quarta potência é A multiplicado A 4 vezes. A vezes A vezes A vezes A. Certo? Então, isso é uma potência, vocês já estão acostumados com essa linguagem. Como nesses exemplos aí que eu dei, no primeiro exemplo, 5 ao cubo é 5 vezes 5 vezes 5, que é 125. Não é 5 vezes 3, que 5 vezes 3 é 15, né? Então não é 5 vezes 3, é 5 vezes 5, que dá 25, e 25 vezes 5, que dá 125. No segundo exemplo, 3 ao quadrado, não é 3 vezes 2, é 3 vezes 3, que dá 9, tá? E aí, eu coloquei em roxo, vocês estão vendo aí o terceiro e o quarto exemplos em roxo, que é quando o sinal ele vai ser elevado junto ao expoente, tá? Então, geralmente isso vem representado por meio de parênteses, ó. Então eu tenho aqui parênteses. E aí esse sinal negativo, ele está sendo elevado ao quadrado, ok? E aí é essa regrinha que eu coloquei aqui, ó. Número negativo elevado a expoente par, o resultado é positivo. Então, o menos 3 elevado ao quadrado, o resultado é mais 9. Já um número negativo elevado a expoente ímpar, o resultado é negativo. Então, o menos 3, que é um número negativo, elevado a um expoente ímpar, no caso 3, vai dar um número negativo, que é menos 27. Menos 3 vezes menos 3, mais 9 vezes menos 3, menos 27. No quinto e sexto exemplos que eu coloquei de verde, o sinal ele não está sendo elevado, ele não está dentro do parênteses, então eu não vou elevar o sinal. Então é um caso diferente. Esses exemplos em verde é um caso diferente do exemplo roxo, porque quando o sinal ele não está elevado à potência, a única coisa que eu vou fazer é repetir o sinal. Então perceba que esse sinal aqui, ele foi repetido aqui, e ele foi também repetido no final. E aí eu preocupo só com a potência, 3 ao quadrado é 9, como você tem um sinal antes, fica menos 9. 3 ao cubo, o sinal ele não está dentro da potência, então eu não vou elevar o sinal, não vou cair nessa regra aqui, ó. E aí eu simplesmente vou repetir o sinal negativo, e aí 3 vezes 3, 9 vezes 3, 27, como você já tem um sinal ali, fica menos 27, ok? E no nosso último exemplo aí, amarelo, é quando eu tenho uma fração elevada a uma potência, eu tenho que elevar tanto o numerador quanto o denominador. Para quem não lembra, fração, o numerador é o que fica em cima, tá, galera? Então, ó, uma fração ela é formada por numerador e denominador, certo? Então, quando eu elevo essa fração a uma determinada potência, eu tenho que elevar tanto o numerador quanto o denominador. Então, o numerador, por exemplo, eu estou elevando ao quadrado, então o numerador fica ao quadrado e o denominador também fica ao quadrado, ok? Então, 1 meio elevado ao quadrado, eu elevo 1 ao quadrado é 1, e elevo 2 ao quadrado é 4. Nesse segundo exemplo, eu tenho 2 terços elevado ao cubo, eu tenho que elevar o 2 ao cubo, que é 8, 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8, e tenho que elevar o 3 ao cubo, 3 vezes 3, 9, 9 vezes 3, 27. Então, 8 sobre 27, ok? Então, essas são algumas regrinhas aí que a gente já pegou só nesses exemplos.
Se você não tem isso anotado, eu vou disponibilizar esse slide com todas essas anotações, ok? Bom, falei para vocês uma outra regrinha que é o seguinte. Qualquer número elevado a zero, caso esse número seja diferente de zero, é 1. Então, 1 elevado a zero é 1, 3 elevado a zero é igual a 1, menos 2 elevado a zero é igual a 1, e caso o sinal, ó, nesse caso aqui, o sinal ele não está sendo elevado a zero, então eu só faço repetir. 2 elevado a zero é 1, como tinha o sinal antes, eu só copiei o sinal, ok? Mas é uma regra básica, qualquer número elevado a zero é 1, exceto se esse número for zero, porque 0 elevado a zero é zero, tá? Então, são essas duas regras aí. Isso aqui eu já tinha falado com vocês, caso o sinal, e aí de uma forma muito específica, o sinal negativo esteja elevado naquela potência, aquele expoente, eu tenho que observar se o expoente é par ou se o expoente é ímpar. Caso seja um expoente par, o resultado é positivo. Então, número negativo elevado a expoente par, o resultado é positivo. Número negativo elevado a expoente ímpar, o resultado é negativo. Ok? Então, isso é o que eu coloquei lá no slide lá na frente, anotação de post-it. Isso é uma regra importante que vocês têm que levar em consideração. Tá certo? Isso aqui é mais uma atenção, né? Cuidado ao diferenciar quando o sinal ele não está dentro do parênteses, então eu não elevo ele naquela potência, eu só repito. Então, ele está aqui, a única coisa que eu fiz foi repetir. Então, nesse caso, o sinal negativo não foi elevado ao quadrado. Agora, quando ele está dentro do parênteses, eu tenho que elevar esse sinal, tá? Menos 2 elevado ao quadrado, número negativo elevado a expoente par, o resultado fica positivo. Nesse segundo caso, o negativo é elevado ao quadrado. Então, consigam e percebam essas diferenças, tá? E caso eu tenha um expoente negativo, então, expoente negativo, para que eu tire esse sinal negativo do expoente, porque é difícil você imaginar, por exemplo, 3 elevado a menos 3. Okay? É difícil você imaginar como que você faria essa potência. Mas para que você tire esse negativo, basta que você inverta essa potência. Vamos imaginar que aqui está sobre 1. Né? Não vamos imaginar que está sobre 1. Está sobre 1, só que a gente não faz essa representação. Para que eu tire esse sinal, basta que eu inverta essa fração. Então vai ficar 1/3 elevado a 3. E 3 elevado ao cubo é 27. Então, em um primeiro momento, é até um pouco difícil a gente imaginar que 3 elevado a menos 3 é 1 sobre 27. Né? Mas a gente consegue perceber isso quando a gente lembra que o inverso de uma potência de expoente negativo é uma fração. Tá? Onde você tem que elevar o denominador ali naquela potência. Certo? E aqui tem diversos exemplos, ó. 4 elevado a menos 2, esse primeiro exemplo aqui, é a mesma coisa de 1 sobre 4 elevado ao quadrado, que é 1 sobre 16. 3 sobre 2 elevado a menos 3, eu tenho que inverter. Então, eu vou inverter o 3 e o 2. Ao invés de 3 sobre 2, vai ficar 2/3. E aí, o expoente que era negativo menos 3 vai ficar positivo 3. Fração elevada a um expoente, eu tenho que elevar tanto o numerador quanto o numerador, por isso que eu coloquei 2 ao cubo e 3 ao cubo. E 2 ao cubo é 8, 3 ao cubo é 27. Tá? Então, eu inverto a fração e elevo tanto o numerador quanto o denominador naquela potência. Ok? Aqui, 1 sobre 2 elevado a menos 4. Se eu inverto essa fração, vai ficar 2 sobre 1 elevado a 4, que é 16. Mas perceba que eu tenho um sinal
E esse sinal, ele não está dentro do parênteses, então esse sinal ele não vai ser elevado. Oi? Repete essa parte aí de novo, Qual? por favor. Essa daí, tipo, da conta aí. Não sei Tá, eu explicar. vou colocar, eu vou abrir um slide em branco aqui, que eu acho que as anotações estão bem confusas, né? Que eu já tinha escrito nelas, então deixa eu abrir um slide em branco aqui, aí eu coloco esses mesmos exemplos. Tô falando rápido? Sim. Tô? Tá. Então eu só preciso lembrar aqui. 4 elevado a menos 2. Primeiro exemplo. 3 meios. Elevado a menos 3. Menos 1 sobre 2 elevado a 4. Dez elevado a menos 5. E 1 sobre 10 elevado a menos 6. Então, ó. Lembra? Quando eu tenho uma potência de expoente negativo, então, a elevado a menos n é a mesma coisa de 1 sobre a elevado a n. Então, eu inverto a fração e esse expoente que era negativo, ele passa a ser positivo, certo? Então, por exemplo, 4 elevado a menos 2. Vamos imaginar que aqui é 4 sobre 1. Então, eu vou inverter. 1 sobre 4 elevado ao quadrado. Ian, por que que o 2, ele não... Por que que o 1 não vai estar elevado ao quadrado igual ao 4? Porque é só o 4 que está elevado à potência. Se tivesse um parênteses aqui, aí seriam os 2. Mas não, aqui é só o 4. Então, por isso que eu não vou elevar o 1. Ok? Então, 1 sobre 4 ao quadrado é 1 sobre 16. Certo? Indo para o segundo exemplo, então, percebam que no segundo exemplo eu já tenho um parênteses. Então, aí eu tenho que me preocupar com a fração toda, né? Tanto o numerador quanto o denominador. Então, o que eu vou fazer? Eu vou inverter a minha fração. Ela é 3 sobre 2, vai ficar 2 terços. E aí, quando eu inverto essa fração, eu troco o sinal do meu expoente, que era menos 3, passa a ser 3. Tá? E aí, quando eu tenho uma fração elevada a um expoente, eu tenho que elevar tanto o numerador, 2 ao cubo, quanto o denominador, aquela mesma potência. E 2 ao cubo é 8. 3 ao cubo é 27. Ok? Aqui eu esqueci de botar, mas tem um negativo, ó. Eu vou ter que inverter essa fração para poder trocar o sinal do meu expoente. Então, 1 sobre 2 vai ficar 2 sobre 1. Como tem o parênteses aí, é a fração inteira que está elevado nesse expoente, que agora ficou positivo, porque eu inverti. E aí, esse sinal que está aqui fora, ele não está dentro do parênteses. Então, como eu falei com vocês, ele não vai ser elevado nessa potência. Então, eu só faço repetir, ok? E aí, continuo o meu rolê. 2 elevado a 4. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. 1 elevado a 4 é 1. Não preciso colocar.
e repito o sinal negativo porque ele não tem nada a ver com a potência. Né? Ele está ali só existindo, então tenho que repetir ele. 10 elevado a menos 5. É só inverter. Aqui é 10 sobre 1. Então vai ficar 1 sobre 10. Percebam que é só o 10 que está elevado à potência. Então é só ele que vai ficar com o 5 positivo aqui. É o mesmo exemplo do primeiro caso. E 1 sobre 10 à quinta é 1 sobre 100 mil. Ok? E aí, 1 sobre 100 mil, você vai fazer essa divisão. Que é 0,00001. Certo? Então é isso. Deixa eu ver se eu coloquei a quantidade de zeros certas. 1, 2, 3, 4, 5. Não, faltou um zero. Ó. Não, tá certo, é esse mesmo. Então, é esse valor aí. Certo? Que é o que a gente trabalhou lá na notação científica, né? Se eu pegar esse número aqui, 0,001, e transformar em notação científica, vai dar exatamente 1 vezes 10 a menos 5, né? Que é exatamente o 10 a menos 5 lá do exemplo. Ok? 1 sobre 10 a menos 6, eu tenho que inverter a potência, e aí perceba, tenho parênteses, então o 1 aqui está elevado à potência também, diferente desse exemplo e desse exemplo. Então eu vou inverter, vai ficar 10 sobre 1. Quando eu faço essa inversão, eu elevo ao meu expoente, que agora está positivo. Certo? 10 elevado a 6 é 1 milhão. Ok? Percebam, se eu quero transformar isso aqui para notação científica, vai dar exatamente 1 vezes 10 a 6, que é a minha potência aqui. Ok? E aí foi por isso que lá na aula de aprofundamento a gente estudou notação científica. Lara, foi? Foi. Kailane, Raíssa, tá tudo bem por aí? Me falem porque eu tô com a tela inteira, então eu não consigo voltar lá para ver se vocês estão falando no chat. Tudo bem? Pode ir, Lara. Fala aí se as meninas responderam. Vou seguir. Calma aí, que eu falei com elas aqui, tô esperando elas responder. Ah, tá. Obrigado. Vocês passam protetor solar quando vocês ficam na frente do computador? Enfim, não me responderam, então eu acho que dá pra, é pra continuar, não sei. Tá, vou continuar. Qualquer coisa elas dão um Ah, berro aí. pode seguir. Beleza. Passem protetor solar, viu? Pra ficar na frente do computador. Os raios ultravioletas do computador queimam a nossa pele e faz mancha. Ai, enfim, né? Eu não tô branco não, tô? Peraí. Deixa eu ver se eu não tô branco. Volta. Tô com um negócio branco. Agora foi. Então, beleza. Na aula de hoje, o objetivo é que a gente veja algumas propriedades de potenciação. Então, ó. São 5 propriedades, tá? E é muito simples. A primeira propriedade é aquela clássica. Soma de potências de mesma, multiplicação de potências de mesma base
conserva a base, soma os expoentes. Então, quando você for fazer o seu resumo desse assunto, o interessante é que você copie a propriedade, como está aí, ó, P1 igual a elevado a M vezes A elevado a N igual a A elevado a M mais N. E aí, no cantinho, você coloca lá, ó, soma de potências de mesma base. Então, dá um destaque, né, no mesma base, para que isso fique bem claro na sua mente. Soma de potências de mesma base. Conserva a base. Conserva a base e soma. Pera aí, gente. Ô, vó! Ô, vó! Tá atrapalhando um pouquinho aí. Pronto, voltamos. Conserva a base e soma os expoentes. Né? Então, é importante que conserve a base e soma os expoentes. Ó, A elevado a M vezes A elevado a N. São expoentes diferentes, um é M e o outro é N, mas as bases são iguais. O que eu vou fazer? Eu vou conservar a base e somar os expoentes. Ok? Então vai ficar A igual a M mais N. Tá? Um exemplo disso é se eu tenho, por exemplo, 3/5 vezes 3/4. Conserva a base, 3, soma os expoentes. 5 mais 4, 3 nonos. Caso tenha uma expressão algébrica, o que é uma expressão algébrica? Quando você tem números. Então, quando você tem letras. M elevado a 5 vezes M elevado a 3. A base é a mesma, M, conserva a base, soma os expoentes, 5 mais 3, M elevado a 8. Tá? Então, dois exemplos aí, para que vocês tenham isso claro e entendido na cabeça de vocês. Bom, em muitos exercícios, vai ser requerido de vocês a habilidade de identificar propriedades de potenciação naquilo ali. Tá? Então, por exemplo, pode ser que num primeiro momento você olhe para essa equação que está aqui, para essa equação aqui, nesse quadro laranjinha, e ao olhar para essa equação você não sabe o que tem que fazer. E aí é o momento que você se desespera. Você pensa, meu Deus do céu, como que eu vou resolver isso? Mas, digamos que para resolver essa equação, você tem que... Eu coloco na cabeça que vocês já têm determinados conhecimentos. Caso não tenha, não precisa se desesperar. Ao longo da resolução dos exercícios, isso vai vindo. Porque vocês têm esse conhecimento, só precisa ser relembrado. Tá? Então, para a gente resolver isso aqui é o seguinte. Eu tenho 3 potências. Só um momento, gente. Ô, vó, não dá não. Meu Deus, Ian. Hã? Tu é ruim, viu? Não dá, tá? Não dá. Meu pensamento não flui na hora. Não pode ir pro quarto. Vai pro quarto e fecha a porta. É porque meu pensamento ele fica prestando atenção lá na conversa e aí foge, entendeu? E aí, vocês percebam que nesse exemplo você tem potências
de mesma base, 3. Então, provavelmente você vai ter que simplificar isso aqui de modo a cortar algumas. E além disso, você tem fatores que têm elementos em comum. Por exemplo, se eu dividir esse fator aqui e esse, na verdade não, se eu pegar o numerador, eu tenho o 3 como fator em comum, né? A potência 3. E se eu pegar o denominador, eu também tenho 3 como fator em comum. Ian, não entendi nada. Quer ver? Você vai entender agora, ó. Vou pegar essas potências, 3 elevado a 6, 3 elevado a 7 e 3 elevado a 5, e vou reduzir na menor. Qual que é a menor aqui? 3 elevado a 4. Então, olha o que eu vou fazer. O 2 eu vou repetir, porque não tem nada que eu possa fazer com ele. O 3 elevado a 6 vai ficar 3 elevado a 2 vezes 3 elevado a 4. Por quê? Porque 3 elevado a 2 vezes 3 elevado a 4 é uma multiplicação de potências de mesma base. Eu vou conservar a base 3 e vou somar os expoentes. 2 mais 4, 6. Então, deixa eu colocar de outra cor aqui para que vocês possam identificar. 3 elevado a 6 é a mesma coisa disso aqui, ó. Certo? Então, por isso que eu fiz essa dissociação. Vamos lá. Mas o 3 elevado a 7 eu também vou colocar no 3 elevado a 4. Como? 3 elevado a 4 vezes 3 elevado a 3. Então percebam que, porque 3 elevado a 4 vezes 3 elevado a 3, 4 mais 3 é 7, é a mesma coisa de 3 a 7. Então percebam que aqui eu tenho o mesmo fator em comum nos dois termos. 3 elevado a 4 aqui, 3 elevado a 4 aqui. Sobre o 3 elevado a 4 menos 3, e vou transformar o 3 à quinta em 3 elevado a 4. Vai ficar 3 elevado a 1 vezes 3 elevado a 4, porque vocês sabem que 4 mais 1 é 5. Então, 3 elevado a 5 é a mesma coisa de 3 vezes 3 elevado a 4. Tá? E aqui também é 3 elevado a 4. Aí, muitos estudantes, a partir daqui, já ia cair na besteira de sair simplificando os 3 elevado a 4, só que eu não posso fazer isso. Por quê? Porque aqui eu tenho uma conta de mais e aqui eu tenho uma conta de menos. Né? Tem até uma regra que permite, mas eu não vou fazer isso com vocês. O ideal é que a gente trabalhe agora com uma propriedade chamada fatoração. O que é? Eu vou colocar o 3 elevado a 4 em evidência e vou multiplicar. Ó. 3 elevado a 4 vezes esse primeiro membro vai ficar 2 vezes 3 elevado ao quadrado, mais o 3 elevado a 4 vezes o segundo membro, que é 3 elevado a 3. Por quê? Porque se eu atribuir aqui a propriedade distributiva, se eu fizer 3 elevado a 4 vezes isso aqui, vai dar exatamente isso aqui, o primeiro termo. Se eu fizer 3 elevado a 4 vezes 3 ao cubo, vai dar exatamente o segundo termo. Entendeu? Então, isso é colocando fator comum em evidência. Na parte de baixo, eu vou fazer a mesma coisa. Vou colocar o 3 elevado a 4 em evidência. Vezes, aí, 1. Ah, prof, por que 1? Porque se eu multiplicar o 3 ao quadrado vezes 1, vai ficar 3 ao quadrado. Então, por isso que é 1. Menos
3 vezes 3 elevado a 1. Porque se eu multiplicar o 3 ao quadrado por esse termo aqui, eu vou chegar nesse termo aqui. Então, a única coisa que eu fiz foi colocar o 3 elevado a 4 em evidência. E aí, o que eu faço agora? Corto. Elimino o 3 elevado a 4. Porque agora ele está multiplicando em cima e embaixo, aí eu posso cortar. Certo? E aí, sigo minha vida no rolê. 2 vezes 3 ao quadrado, vamos combinar aqui 3 ao quadrado, 3 ao cubo é muito mais fácil do que 3 à sétima, 3 à sexta. Né? Então, eu utilizei a propriedade para poder fazer uma simplificação. Né? 3 ao quadrado é 9, então 2 vezes 9. 3 ao cubo é 27, mais 27. 1. E aqui ó, é 3 vezes 3, 9. 2 vezes 9, 18. 18 mais 27. 1 menos 9, menos 8. Não é isso? 18 mais 27 dá... faça a conta aí. 18 mais 27 dá 36. 36 depois vai para 45. Então, 45 sobre menos 8. E aí fica assim. 45 sobre menos 8 ou menos 45 sobre 8. Vai me xingar agora ou depois? Enfim, eu vou xingar agora. Help. Qual parte você não entendeu? Oi, Ian, repete aí. Tudo? Sim. Tá, repita, tudo. Mais alguém? Kailane e Raíssa se pronunciem. Kailane falou tudo certo. Sim. Raíssa? Tudo ok. Ok, então vamos lá. Perceba, Lara, que eu vou utilizar essa propriedade P1 que está aqui, ó. Essa propriedade P1 eu vou utilizar no 3 a 6, no 3 a sétima e no 3 a quinta. Tá? E vou deixar todas essas potências com 3 a quarta. Então, para isso que eu vou utilizar essa propriedade P1. Então, o que eu vou fazer? O 2 não vou mexer agora. Vou utilizar a propriedade no 3 a 6, que vai ficar 3 ao quadrado vezes 3 a 4, mais o 3 a sétima, que vai ficar 3 ao cubo vezes 3 ao quadrado. Elevado à quarta potência. Tá? Perceba que 2 mais 4 vai dar 3 a 6 e 3 mais 4 vai dar 3 a sétima. Ok? Então, utilizei a propriedade P1 nessa galera aí. Em posteriori, o 3 a 4 já está aqui embaixo, então não vou mexer nele, porque eu escolhi como critério utilizar o 3 a 4. Você poderia utilizar qualquer outra coisa, mas eu escolhi como critério. É o que a gente chama de expertise na resolução dos exercícios de matemática. É você ter a malícia de saber o que você vai utilizar a seu favor para resolver aquela questão.
Mas isso só vem quando se faz muitos exercícios, tá? Então, 3/4 menos o 3 eu não vou mexer e vou utilizar a propriedade no 3/5, transformando em 3/1, 3 elevado à quarta potência, porque 1 mais 4 é igual a 5. Perceba que depois que eu fiz isso, eu obtive fator em comum, tá? Se eu dividir isso aqui em pedaços, ó, em blocos, talvez fique melhor a visualização aqui, em blocos separados por essas contas de mais e de menos, perceba que quando eu faço essa divisão, eu obtenho fatores em comum em todos esses 4 blocos, que é o 3/4, que tem no primeiro bloco, que tem no segundo bloco, que tem no terceiro bloco e que tem no último bloco, certo? Então, eu estou obtendo aqui fatores em comum. Quando eu tenho fatores em comum e tenho soma e subtração, isso nos leva a uma propriedade chamada fator comum em evidência. Fator comum em evidência, tá? Então eu vou colocar o 3/4 em evidência, tanto no numerador... Nossa, a garganta secou. Chorei. Meu Deus do céu, que emoção. Tanto no numerador quanto... Nossa senhora, tá reto? Quanto no denominador. E aí, ó, num primeiro momento aqui vai ficar 2 vezes 3 ao quadrado. Por quê? Porque se eu multiplicar o 3 elevado a 4 por esse primeiro aqui, eu obtenho o primeiro bloco. Certo? Mais 3 ao cubo. Porque se eu multiplicar o 3/4 pelo 3 ao cubo, eu obtenho o segundo bloco. Ok? Aqui embaixo é 1, porque se eu multiplicar o 3/4 por 1, eu obtenho o terceiro bloco. Menos 3 vezes 3/1, porque se eu multiplicar o 3/4 por 3 vezes 3/1, eu obtenho o último bloco. Certo? Então eu peguei o 3/4, que é um fator comum nos 4 blocos, e coloquei em evidência, tirei eles de perto de todo mundo. Quando eu faço isso, eu consigo cortar, ó. Ele vai embora. E aí eu facilito a minha conta, né? Na hora de resolver. Uma vez que eu fiz isso, agora é só resolver. 2 vezes 3 ao quadrado mais 3 ao cubo sobre 1 menos 3 vezes 3 elevado a 1. 3 ao quadrado é 9, 3 ao cubo é 27, 3 vezes 3, 9. 2 vezes 9, 18, mais 27, 1 menos 9, menos 8. 18 mais 27, 45, sobre menos 8. 45 sobre menos 8 é a mesma coisa de menos 45 sobre 8. Foi agora? Sim. Então, beleza. Oi. Oi. Envia esse slide assim, desse jeito lá no grupo, viu? Eu vou mandar com as anotações. Ai, muito obrigada. Então, beleza. Próxima
Próxima propriedade. Divisão de potências de mesma base. Então, ó, A elevado a M sobre A elevado a N. O que acontece? A base é a mesma. O que eu vou fazer é subtrair os expoentes. Certo? Então, eu vou subtrair os expoentes. Veja bem. Se eu tenho, por exemplo, 5 terços vezes 5. Potência de mesma base, eu conservo a base 5 e subtraio. 3 menos 1. E de onde veio esse 1? 5 com nada em cima é 5 elevado a 1. Então, 5, 3 menos 1, 5 ao quadrado, 25. Se eu tenho, era para estar dividindo aqui, né, com sonceira. 5 sobre 3 dividido para 5, que aí vai dar a propriedade. Se eu tenho M3 sobre M4, divisão de potência de mesma base, eu conservo a base, subtraio os expoentes. 3 menos 4, M menos 1, que é igual a 1 sobre M. Né? Eu inverto, troco o sinal do expoente, essa propriedade vocês já sabem. Ok? Enfim, dá para fazer 300 exemplos aqui. A elevado a 2N sobre A elevado a N. Divisão de potência de mesma base, conserva a base, subtrai os expoentes. 2N menos N, A elevado a N. Então, exemplos com a aplicação da propriedade. Vamos agora para o exemplo dentro do quadrado laranja. De novo, se eu fizer alguma operação aqui que você não está lembrado ou que você não pensou dessa forma, não é porque você não sabe, mas é porque isso é malícia de quem já tem costume de resolver exercícios de matemática com constância. Tá? Essas malícias a gente só consegue resolvendo muito exercício. Então, ó, o que eu vou fazer aqui nesse exemplo em laranja? Basicamente aqui, eu vou aplicar a propriedade distributiva aqui. Então, vai ficar A elevado a 2N, porque 2 vezes N é 2N, 2 vezes 1, 2. Mais 2, vezes A elevado a 3 menos N sobre A elevado a 1 menos N. Então, apliquei a propriedade distributiva aqui, ó, deixa eu mudar de cor para que a visualização fique melhor. Apliquei a propriedade distributiva, ficou 2N mais 2. Isso aqui vai ser igual. No numerador eu tenho multiplicação de potências de mesma base. Conservo a base, somo os meus expoentes. 2N mais 2, mais 3 menos N. Deixa eu colocar esse mais em uma cor diferente para que vocês possam ver. Ó, aqui eu utilizei a propriedade 1. Né? Não é que você tem que decorar o que é P1, o que é P2. É só para você voltar aqui e ver. P1 é essa propriedade, então ele usou a P1 ali. Sobre, não mexi no de baixo, né? A igual a 1 menos N. Vou resolver esse rolê aqui, ó. 2N menos N vai ser N. 2 mais 3, 5. N mais 5. Sobre A igual a 1 menos N.
Agora eu vou aplicar a propriedade P2. Divisão de potência de mesma base. Eu conservo a base e subtraio os meus expoentes. N mais 5. Cuidado, irmão. Cuidado com o sinal aqui, ó. Menos. Aí você abre um parêntesezinho. 1 menos N. Cuidado, porque ó, aqui vai trocar de sinal. Aqui troca de sinal, ó, vai ficar N mais 5, né? O A tem que estar elevado ali. E vou trocar de sinal ali, ó. 1 vai ficar menos 1. Menos N vai ficar mais N, porque negativo com negativo é positivo. E aí resolvo o rolê. A, N mais N, 2N. 5 menos 1, 4. Resolvi todo esse rolê dentro do quadrado laranja simplesmente em A2N elevado a 4. E aí? Enfim, complicado, mas acho que fazendo atividade assim, treinando, dá certo. É. Aí tem que fazer muitos exercícios para que você possa ir aplicando as suas propriedades. Kailane e Raíssa, tudo bem? Acho que só tá Raíssa na sala. Ah, é. E Raíssa colocou que sim. Ah, é. Kailane me mandou mensagem aqui. Que ela saiu porque ela tava com muita dor. Mas então, beleza. Bom, a próxima propriedade é a potência de potência. Ah, aqui, né, eu escrevi por extenso, aqui eu também tenho que escrever. Aqui vai ficar o seguinte, ó. Divisão de potência de mesma base conserva a base. Eu nem tô sabendo que horas são, só tô seguindo o fluxo da aula aqui. Conserva a base e subtrai os expoentes. Né? Então, enquanto lá você faz uma soma, aqui você faz uma subtração. Okay? Na P3, que é o que eu estou chamando aí de P3, é a propriedade que a gente chama potência de potência. Porque é quando você tem uma potência elevada a um expoente. Então, no caso aqui você tem dois expoentes. O que você vai fazer? Conservar a base e multiplicar os expoentes. Então, aqui você conserva a base e multiplica os expoentes. Beleza de Creuza? Então, quando é multiplicação você soma, quando é divisão você subtrai, quando é potência de potência você multiplica. Ok? E aí vamos resolver esses exemplos aqui para que a gente possa aplicar essa propriedade. Então, no primeiro ali, você tem o seguinte. 4 elevado a 3.000
é menor que 3 elevado a 4.000? Aí você pensa, caramba, eu vou ter que fazer 4 multiplicado por ele mesmo 3.000 vezes? Ou 3 multiplicado por ele mesmo 4.000 vezes? Claro que não. Essas propriedades servem como instrumentos, artifícios, para que a gente possa simplificar contas. Okay? O que eu vou fazer aqui? Eu tenho que colocar essas duas potências sobre o mesmo expoente. Como que eu vou fazer isso? Eu vou pegar o 4 elevado a 3.000 e transformar em potência de potência. Como? Eu vou colocar 4 ao cubo elevado a 1.000. Por que você vai fazer isso? Não é uma potência de potência? Eu não tenho uma potência elevada a um expoente? O que a propriedade diz? Conserva a base 4 e multiplica o expoente. Então, 3 vezes 1.000 vai dar 3.000. Então, eu estou fazendo, na verdade, aqui o processo inverso. Ok? E aí, 4 elevado a 3.000 é a mesma coisa de 4 ao cubo elevado a 1.000. E do outro lado, eu vou fazer a mesma coisa. Menor que 3 elevado a 4 elevado a 1.000. Porque 4 vezes 1.000 vai dar 4.000. Então, o que eu fiz foi o processo inverso. Vou resolver essas potências dentro do parênteses. 4 ao cubo é 4 vezes 4, que é 16. 16 vezes 4, 64 elevado a 1.000. Menos 3 à quarta potência. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. 27 vezes 3, 81 elevado a 1.000. Percebam que agora a potência é a mesma, 1.000. Então eu posso comparar? Posso comparar. E aí, nesse caso, é uma proposição verdadeira. 64 elevado a 1.000 é menor que 81 elevado a 1.000. Compreenderam isso, galerinha do barulho? Sim, Então, beleza. Vocês estão tendo quase assim, que né? uma aula particular, né? Pode falar, Lara. Mais ou menos, mas eu te falei, preciso treinar. Acho que aquela insegurança que você fica é, será que eu vou conseguir fazer isso quando vier um exercício? Mas calma, vai. Estudando direitinho, vai. E nesse segundo exemplo aqui, ó, será que menos 2 ao cubo elevado ao quadrado é igual a menos 2 ao quadrado elevado ao cubo? Eu não posso fazer essa relação porque eles não estão na mesma potência. Né? Não está elevado ao mesmo expoente. Então tem que deixar no mesmo expoente. Como que eu vou fazer isso? Utilizar a propriedade. Aqui eu vou multiplicar o 3 vezes 2. E perceba, o menos está dentro do parênteses. Então eu mantenho ele dentro do parênteses. Menos 2 elevado a 6. E aqui a mesma coisa. Menos 2 elevado a 6. E aí, ó, é exatamente a mesma coisa. Aqui vai dar número negativo elevado a expoente par, vai dar um número positivo, e aí a nível de curiosidade, 2 elevado a 6 é 32. Ó, é 64. E aqui também, número negativo elevado a expoente par é positivo, e aí 2 elevado a 6 é 64. 64 é igual a 64? Sim, então verdadeiro. Ok? Tá acabando, faltam só 2. De boa. Beleza. Vamos para outra propriedade, que é aqui no caso a P4.
O que eu tenho aqui? Bases diferentes elevadas ao mesmo expoente. E elas estão multiplicando. Então, bases diferentes. Vou colocar aqui em cima, ó, multiplicação de bases diferentes elevadas ao mesmo expoente. Então, A elevado a M vezes B elevado a M é a mesma coisa de A vezes B elevado a M. Por exemplo, 3/5 vezes 2/5 é a mesma coisa de 3 vezes 2 elevado à quinta. 3 vezes 2 é 6, então é a mesma coisa de 6 elevado à quinta. Tá? Fazer um outro exemplo, só que com letra. X elevado a 1/3 vezes x vezes y elevado a 1/3 é a mesma coisa de x vezes y elevado a 1/3. Porque são bases diferentes, mas eles estão multiplicando e estão elevados ao mesmo expoente. Tá? Aí a gente já vai para esse exemplo dentro do quadrado laranja, que fala assim, ó, quantos algarismos possui o número 5 elevado a 8 vezes 4 elevado a 3? Se você quiser, você pode levar o 5 a 8 e o 4 a 3. Te adianta o seguinte, vai ter um trabalho fora do normal. Então você tem que ter um jeito de simplificar isso. Mas você tem que perceber o seguinte, para que eu possa simplificar isso, eu tenho que transformar o 5 e o 4, eu tenho que elevar o 5 e o 4 ao mesmo expoente. Né? Não posso deixá-los com expoentes diferentes. Como que eu vou fazer isso? Vou utilizar aqui no 5 a propriedade 1, que é multiplicação de potências de mesma base, conserva a base, somos expoentes. Como? Eu vou desmembrar. Ó. 5/3 vezes 5 quintos. Né? Porque 5 mais 3 é 8. E no 4 eu não vou mexer em nada. Vezes 4/3. Né? Poderia fazer mais alguma? Vou fazer. Vou utilizar de novo a propriedade 1 aqui. Ó. Vou desmembrar. Então vai ficar 5/3, eu não mexi nele, vezes 5/3 vezes 5 ao quadrado. Porque 3 mais 2 vai dar esse 5 aqui. Ó. Multiplicado por 4/3. Certo? Aí percebo que eu tenho 3 bases diferentes que estão elevadas ao mesmo expoente. Né? 3 bases diferentes que estão elevadas ao mesmo expoente. O que eu vou fazer nesse caso? Vou juntar. Ó, 5 vezes 5 vezes 4 elevado ao cubo vezes 5 ao quadrado. Aí isso vai ficar, ó, 5 vezes 5, 25, 25 vezes 4, 100. 100 ao cubo vezes 5 ao quadrado. 100 ao cubo, 1000. 1000 não, ó, que viagem, 1000. 100 ao cubo é 100 vezes 100 vezes 100. Só para que vocês percebam a quantidade de zeros, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zeros. 6 zeros, né? E o 5 ao quadrado é 25. Então, 1 milhão vezes 25. 1 milhão vezes 25
é 25 milhões. Pronto, esse é o resultado. Quantos algarismos tem aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 algarismos. Ok? Me diz, to be or not to be, ok ou não ok? Não, to be or not to be é ser ou não ser. Lara? Oi. Entendi. Raíssa? Acho que tá tudo ok, né? Vou passar. Ela falou que tá tudo bem. Beleza. Ó, e a última propriedade que a gente vai ver hoje é o seguinte. Da mesma forma que potências com bases diferentes elevado ao mesmo expoente eu posso multiplicar, que foi a 4, caso eu tenha uma fração elevada a um expoente, tanto o numerador quanto o denominador está sob o mesmo expoente. Então a ideia é essa. Se eu tenho, por exemplo, 1/2 elevado a 3, tanto 1 está elevado a 3, quanto 2 está elevado a 3. Aí por isso que fica, por exemplo, 1/8. Eu tenho que elevar tanto o numerador quanto o numerador. Ó, eu tenho que elevar tanto o numerador quanto o denominador. Né? Outro exemplo. Se eu tenho x sobre a, e isso aqui tudo é elevado a 5. Tanto o x está elevado a 5, quanto o a está elevado a 5. Então é uma propriedade que vocês já conhecem. Tá? A questão é jogar isso dentro de um raciocínio. Por exemplo, se eu pego o primeiro exemplo ali, ó, 6/4 sobre 2/6, isso é igual a 9 sobre 2 ao quadrado? Sempre que eu for fazer comparações de potências, eu tenho que estar com o mesmo expoente. Isso é uma coisa que vocês têm que ter em mente. Né? Nesse caso aqui ficou bem claro isso. Né? Para você fazer comparações de potências, você tem que estar com o mesmo expoente. Então eu tenho que transformar isso aqui no mesmo expoente do ao quadrado. Né? Então eu vou pegar aqui o quadrado como referência. Como que eu vou fazer isso? Vou ter que transformar essa fração em uma fração elevada ao quadrado. Como que eu faço isso? Eu vou ter que utilizar a primeira propriedade, né, para poder desmembrar isso aqui, para ficar 6 ao quadrado vezes 6 ao quadrado sobre 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado igual a 9 sobre 2 ao quadrado. Né? E agora? Eu vou utilizar a propriedade que a gente viu agora, a última, né? A P4. Ó, isso aqui, 6 ao quadrado vezes 6 ao quadrado, eu posso colocar, por exemplo, não vou utilizar essa propriedade não, que vai ficar um pouco mais confuso. Eu vou fazer o seguinte, ó. Vou desmembrar essa fração. Vou colocar 1 aqui, então vai ficar 6 sobre 2
ao quadrado vezes a outra aqui, 6 sobre 2 ao quadrado, e sobrou aí, né, 1 sobre 2 ao quadrado, e eu quero saber se isso tudo é igual a 9 sobre 2 ao quadrado. Então, eu transformei tudo isso aqui nessa parte toda em verde. Tá? Aí fica fácil de resolver aqui, ó. 6 ao quadrado é quanto? 36. 2 ao quadrado, 4. 6 ao quadrado, 36. 2 ao quadrado, 4. 2 ao quadrado, 4. Igual. Aí eu já vou resolver aqui de uma vez, ó. 9 ao quadrado, 81. 2 ao quadrado, 4. Aí eu resolvo e vejo se tem igualdade. Claramente não vai ter. Por quê? Quanto que é 36 vezes 36? Aí eu vou pegar o auxílio aqui de uma nobre colega chamada calculadora, que me dá 296, quer dizer, não sei se vai ser ou não, né? 4 vezes 4, 16, 16 vezes 4, 64. Igual a 81 sobre 4. Tenho que simplificar, né? Deixa eu ver aqui se dá para simplificar. Dá para simplificar. Se eu dividir o 1.296 por 16, vai ficar 81. E se eu dividir isso aqui por 16, vai ficar 4. Então, eu percebo que isso aqui é verdadeiro. Complexo? Vocês entenderam os desmembramentos, os cálculos? Lara? Entendi. Então, beleza. Aí, esse último exemplo aqui fica como dever de casa junto com os outros exercícios que eu vou passar. Ok? Que a nossa aula terminou. Então, estou mantendo as anotações. Vou, obviamente, disponibilizar esse slide para vocês. Deixa eu parar a gravação aqui.